A água do nosso planeta surgiu seja pelo vapor que saía do magma quando o nosso planeta ainda não tinha uma crosta, ou então seja por meio de meteoritos que levaram a água para cá há 4,2 bilhões de anos atrás. Seja como for, hoje em dia, 70% da superfície do planeta é água e a mesma porcentagem de água é encontrada compondo o nosso corpo. Então, por que a água é tão importante assim? Fala galera, aqui quem tá falando é o Dani. Caraca, tá sol aqui, peraí. Para aí é complicado. Bom, a gente tem tanta água no mundo e na verdade, se você olhar, a própria atmosfera é lotada de várias moléculas diferentes. E por que a água é justamente a molécula que importa para a grande maioria de tudo que existe nesse planeta? Vamos para a química aí, lá no nosso quadro. Eu encontro vocês lá. Por que o dióxido de carbono, por exemplo, que é o gás do efeito estufa, não é importante como a água? Bom, veja bem, são dois átomos de oxigênio ligados ao carbono. E a maioria dos elétrons ficam próximos desses átomos de oxigênio, fazendo eles ficarem bem negativos. Mas tem um problema. Como os átomos de oxigênio são negativos, eles se repelem e ficam um de cada lado da molécula, e o carbono no meio. Então, os dois lados se cancelam e a partícula é neutra. O carbono é positivo e os oxigênios são negativos. E agora olha o caso da água, que são 3 átomos, 2 iguais e um diferente, 2 hidrogênios e um oxigênio. Os hidrogênios, embora sejam um ligados a cada lado, vão ficar positivos, já que o oxigênio vai acumular quase que todos esses elétrons que estão envolvidos na situação. Só que tem um problema. A ligação do hidrogênio com o oxigênio envolve outros elétrons nessa ligação e vão jogar as ligações do hidrogênio para baixo e fazer com que a molécula pareça que tem 2 orelhinhas lá embaixo, 2 hidrogênios. Os hidrogênios são positivos e o oxigênio vai ser bem negativo, e isso vai gerar polos na molécula, um polo negativo e um polo positivo. E aí nós temos então o caso de uma molécula polar. E o oxigênio ele puxa com muita força os elétrons. Então a água é uma das moléculas mais polares que existem. Por isso que ela é tão importante. E as moléculas de água, como ímãs, vão se ligando, formando uma força que a gente chama de tensão. Os hidrogênios se ligam ao oxigênio e vice-versa. E aí isso forma uma rede enorme com várias moléculas de água. Isso gera uma força própria que faz com que a molécula seja difícil de se separar uma da outra. Essas ligações entre o hidrogênio e o oxigênio são chamadas de pontes de hidrogênio e são ligações extremamente fortes. E agora, vamos entender na prática como é que esses dois polos da água que fazem ela ficar superpolar geram características muito marcantes nesse líquido. Bom, vocês já devem ter ouvido falar no comportamento anômalo da água, que é muito simples. A 4 graus Celsius, a água atinge o menor volume, ela fica mais densa. Mas por que isso acontece? Pela lógica, o que seria um sólido? Seriam moléculas muito próximas e grudadas umas nas outras, e um líquido moléculas afastadas. Por que a água aumenta a densidade dela em determinado momento quando ela está líquida em relação ao momento em que ela está sólida? A menos 1 grau Celsius ainda é gelo, e as moléculas estão bem grudadas umas nas outras, as pontes de hidrogênio entre os hidrogênios e os oxigênios. Mas aí a temperatura aumenta para 0 graus, e nesse momento a água vai ficar líquida, então essas pontes vão se romper. Mas, ao invés da água começar a se afastar como qualquer líquido, acontece uma coisa um pouco diferente. Com essas ligações rompidas, a água fica menos engessada, e aí, como pequenos ímãs começam a se amontoar e as partículas se atraem umas às outras e começam a ficar mais e mais e mais esmagadas. Com 4 graus Celsius a gente tem o máximo disso, o momento em que a água está o mais esmagada possível, até que, a partir de 4 graus Celsius, a temperatura é alta o suficiente para que as moléculas se agitem e comecem a se afastar um pouco mais umas das outras. Lembrando que mesmo no líquido, ocasionalmente pontes de hidrogênio vão se formando e se quebrando entre essas moléculas. Tá, mas na prática, o que isso muda? Bom, vamos olhar para as geleiras, por exemplo. Nas geleiras o gelo flutua.
Por que o gelo flutua? Ele deveria ser mais denso, mais sólido, as moléculas estão mais compactadas, mas, como a gente viu pela água, a água que tem 4 graus Celsius é mais densa que o gelo, que tem menos de 0 graus Celsius, porque no gelo as moléculas estão engessadas e a 4 graus Celsius elas estão amontoadas. E aí, por isso, a vida consegue prosperar embaixo do gelo. Além disso, a polaridade faz muitas outras coisas úteis. Por exemplo, existem materiais que são hidrofóbicos e materiais que são hidrofílicos. Nos materiais hidrofóbicos, como alguns plásticos, por exemplo, a água forma gotículas coesas, isso se chama coesão, porque lá a água não interage com o plástico. O plástico ele é hidrofóbico, não quer água. E aí as moléculas formam aquela tensão e formam bolinhas. Mas e no caso de superfícies hidrofílicas, como o vidro, por exemplo? Observa aí que nós temos o fenômeno chamado capilaridade, em que tubos mais finos fazem com que a água forme uma barriga maior. E isso acontece porque a água interage com a parede do vidro também, já que ela é hidrofílica, ela gosta da água. Então, quando o vidro é mais grosso, a água tem que interagir não só com as paredes do vidro, mas com várias e várias e várias outras águas que estão ao lado. E isso faz com que elas sejam puxadas para baixo. Enquanto que, quando o vidro é mais fino, a água pode interagir com o vidro e menos com a água que está do lado, porque tem menos água ao lado. E por isso a barriga é maior. E essa história de ser hidrofílico é muito importante. Muitas e muitas e muitas substâncias são hidrofílicas. E aí a água pode dissolver elas, como ela faz, por exemplo, com o sal, quando a gente joga o sal lá. Isso é interessante, porque quando isso acontece, a água acaba transportando esse sal. Na corrente sanguínea, por exemplo, o sangue transporta vários nutrientes que ficam dissolvidos na água e, além disso, essa dissolução facilita que reações aconteçam dentro da água. Sem falar na fossilização, que só acontece porque a água carrega os sais para o local onde o animal está morto, para poder repor o material do animal em forma fósseis. Se você quer saber um pouquinho mais sobre fósseis, dá uma olhadinha aqui em cima nos tipos de fósseis que eu explico isso em mais detalhes. E na prática, a água acaba sendo a substância que mais dissolve coisas, já que ela tem uma polaridade fortíssima por causa desses dois hidrogênios de um lado e o oxigênio do outro. Então, por isso que ela recebe esse apelido de solvente universal. Sem ela, não tem como dissolver todas essas coisas que nós precisamos. Não tem como, inclusive, controlar a temperatura, porque a água ela tem um alto calor específico. Vocês já devem ter ouvido falar isso na escola, e muitos talvez nem entendam direito o que isso significa. É muito simples. Significa que a água precisa receber muito calor para aumentar de temperatura. O que significa que ela é ótima para resfriar uma superfície. Por isso a gente sua. E no caso do suor, a água absorve o calor do nosso corpo até evaporar. E como o calor específico dela é muito alto, ela absorve muito, muito, muito calor até conseguir evaporar. O sol aqui tá muito forte, eu acho que eu vou me queimar, né, pessoal? Sou muito branco, então eu encontro vocês lá em casa de novo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem uma olhada aqui nos lados, onde aparecem outros vídeos interessantes do canal que são relacionados a essa área. E a gente se vê na próxima. Fui!